Você já viu esse quadrado diferente aqui? Uma trama totalmente diferente do que nós estamos acostumados a fazer? Quer aprender a fazer ele? Para isso, nós vamos precisar de um tear quadrado de pinos plásticos com 25 centímetros de cada lado. Aqui estou usando esses 3 tipos de agulha. Essas duas aqui que você pode adquirir no site com 15 e 30 centímetros e essa pequenininha de costura. Uma tesoura e fios. Aqui duas cores e o tex dessa lã é de mais ou menos 600. Vamos iniciar aqui com o meu fio mais escuro. Vou dar a volta aqui no meu segundo pino, né? E vou dar um nozinho aqui, prendendo esse meu fio nesses 2 pinos. Repare que eu não torci eles, tá? Eles só estão passando pelos meus pinos. Agora, eu vou vir aqui no meu pino seguinte, vou passar da direita para a esquerda, perdão, sempre dando volta. Esse meu lado de baixo aqui vai ficar um fio contínuo e lá em cima não, ó. Lá em cima vai ficar abertinho entre os pinos. Enrolando dessa forma, os meus pinos vão ficar bem certinho. A minha trama vai ficar bem enroladinha. Olha, desse lado ele vai ficar assim mesmo e do outro lado não. Aqui vou dar um pequeno giro no meu tear. Vou continuar tremando aqui pela horizontal agora. Da mesma forma, olha, vou passar lá na frente do lado direito para o lado esquerdo. E mais uma vez, vai ficar aqui um fio contínuo aqui do lado de baixo do meu tear. E lá em cima vai ficar abertinho por enquanto. E aí a minha trama vai ficar bem certinha, olha. Feito desse lado, eu vou dar mais uma viradinha no meu tear, mas agora eu vou deixar ele inclinado. Vou pular o meu primeiro pino e vou enrolar os 2 seguintes. Vou fazer exatamente igual eu estava fazendo anteriormente, só que agora na diagonal. Então, eu vou lá pro lado direito do meu pino e vou... Olha, aqui dá para ver melhor do lado direito e vou enrolar lá na frente e puxar pelo meu lado esquerdo. Vou chegar aqui no meio e vou continuar, olha. Então, vou enrolar pelo meu tear todo. Chegando aqui já no final, ó, vou enrolar esses 2. Vou usar esse último aqui, ó, para esticar o meu fio. E sem cortar o meu fio, eu vou puxar ele lá na minha outra lateral, para começar a minha outra diagonal. E vou novamente, aqui eu posso só baixar um pouquinho, só para ficar mais fácil de enrolar os meus pinos. E vou continuar fazendo a mesma coisa, só que agora na outra diagonal. Então, nós enrolamos 4 vezes o nosso tear. Chegando aqui já no finalzinho, vou enrolar esses 2 últimos. E agora, eu vou cortar o meu fio, mas antes de cortar o meu fio, eu vou medir aqui, ó. Vou dar 2 voltas e meia no meu tear, que é para mim costurar todo em volta do meu trabalho. Coloco 2 voltas e meias, porque assim eu sei que meu fio vai dar e vai acabar sobrando um pouco. Se caso eu for fazer uma colcha, um caminho, alguma coisa que eu vou emendar esses quadrados, eu já aproveito essa sobra do meu fio. Bom, vou desenrolar e agora eu vou pegar essa ponta do meu fio aqui e vou passar aqui na minha agulha. Essa agulha aqui é uma agulha de tapeceiro comum, tá? De plastiquinho. Vou vir aqui no meu primeiro pino, aliás, no segundo, né? No que está saindo o meu fio de trabalho.
e vou pegar todos os fios que está nele. Vou vir aqui na canaleta do meu pino, vou passar a agulha bem rente à canaleta para pegar todos os fios que estão passando por aqui. Vou vir aqui, ó, até formar uma pequena argola. Vou puxar até formar uma pequena argola. E vou passar o meu fio, a minha agulha aqui por dentro do meu fio. Pronto, já dei um nozinho aqui e já está segura a minha trama. Agora, eu vou ter que dar um nó em cada pino, para não escapar nada aqui, essa minha trama que eu acabei de fazer. Então, vou vir aqui no próximo pino, passar bem rente a ele, passar aqui, ó, por baixo do meu fio que eu estou costurando e passar embaixo dele novamente. Então, vou passar dentro da argolinha e embaixo do meu fio que eu estou costurando. Vou passar aqui até o final e ajustar o meu nó. E vou para o seguinte, ó, vou passar dentro da argolinha e por baixo do meu fio de costura. Vou passar por todos os meus pinos agora, da mesma forma, fazendo o mesmo nozinho e sempre ajustando para ficar bem certinho, não precisa apertar demais, apenas ajustar o nosso fio. Aqui uma dica legal, ó, se você acrescentar aquelas agulhas no seu, para trabalhar com o seu tear, você pode passar aqui nela, ó, na menor, porque ela tem esse bico aqui tortinho, né? A pontinha dela é torta e facilita muito na hora de costurar o nosso trabalho, porque ela já faz o trabalho de voltar ali por cima dos fios que eu acabei de prender. Vai dando nó em todos os lados do meu tear, sempre fazendo o mesmo tipo de nozinho. Vou fazer os nós em todos os meus pinos. Aí, chegando aqui, já no finalzinho do meu trabalho, né, já dando a volta toda, dando nó em todos os meus pinos, eu vou dar nó novamente nesse daqui primeiro, da mesma forma que eu estava fazendo anteriormente. E vou dar mais um nó nesse aqui da minha lateral, somente para o meu fio sair exatamente aqui. E facilitar as minhas emendas depois, se caso eu quiser emendar os meus quadrados para fazer um trabalho maior. Feito isso, nós vamos pegar o fio de outra cor, aqui o meu azul claro, e vou medir aqui eu estou medindo por uma lateral do meu trabalho, mas eu posso medir em torno do meu tear. Vai dar mais ou menos uns 4 teares. Se eu for medir em volta dele, como eu fiz anteriormente com o meu outro fio. Vou cortar aqui a minha ponta. E vou passar na minha agulha. Aqui eu vou começar a usar a minha agulha maior. Ela tem 30 centímetros. Então, ela vai passar aqui tranquilamente do meu tear. E vai me facilitar muito a minha costura agora. Mas é possível, sim, fazer com agulhinha de plástico, tá? Só vai demorar um pouquinho mais.
Vou vir aqui no meu pino, onde eu acabei de costurar com essa minha agulha, essa minha linha escura. Vou passar entre os meus 2 primeiros pinos. E a ideia agora é laçar esse fio que tá aqui embaixo, solto aqui embaixo. No meu primeiro aqui, no caso, é um apenas, e a partir daqui são 2, ó. Vou passar por baixo, por cima do xizinho, aí vou passar por baixo daquela que tá lá embaixo e por cima do xizinho de novo. A partir do segundo pino, são 2 linhas que estão lá embaixo. Eu tenho que laçar as 2, ok? E nessa primeira carreira, eu vou passar só um pouquinho, só para ajustar o meu fio, e vou puxar todo o meu fio lá para cima. É só essa primeira, para a gente poder prender a ponta do meu fio aqui. Chegando aqui na ponta do meu fio, vou aproveitar esse outro fio que ainda está aqui e vou dar um nó duplo. Ó, dando um nó simples, e na segunda laçada eu passo 2 vezes por dentro da argolinha. Vou apertar bem aqui, ajustar bem, para ele ficar bem discreto e depois na hora de tirar o tear ele vai ficar quase imperceptível. E vou continuar aqui a minha trama. Então, vou voltar aqui, ó, passando por cima do meu xizinho, né, que é o encontro dessas das 2 passadas da diagonal. E vou tirando lá de baixo, ó, vou passando por baixo daqueles fios que estão lá embaixo. Assim, eu vou laçando eles e prendendo-os na minha trama. Essa agulha aqui, ó, ela faz quase que todo o trabalho pra gente, porque ela tem essa ponta curva que facilita e pescar os fiozinhos lá em cima. No finalzinho aqui também vai ser uma linha só, tá? Então, o início e o final vai ser um fiozinho só. Vou puxar aqui todo o meu fio até o final. Aqui a primeira passada é um pouco mais chato porque a linha tá muito comprida ainda, mas eu prefiro a linha comprida só para não ter muitas emendas, embora seja quase impossível a gente fazer esse sem ter nenhuma emenda no fio. Feita a primeira carreira, eu vou para a segunda carreira, então eu vou dar volta aqui no meu pino e vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou pular aqui os meus xizinhos e vou começar a laçar os fios que estão lá embaixo, os mesmos fios que eu estava laçando anteriormente, só pulando aqui um xizinho de distância, né? A partir da segunda carreira agora, fica mais visível os meus fios que eu preciso laçar, que estão lá embaixo da minha trama. Então, fica mais fácil à medida que nós vamos tramando o nosso trabalho. Bom, vou fazer isso por todo o meu trabalho. Aqui estou virando o tear, porque dessa forma fica do meu lado direito e como eu sou destra, é mais fácil para costurar o meu trabalho todo. E quando chegar aqui já no final, então eu já fiz a lateral toda, eu vou fazer a mesma coisa. E você reparou como é fácil trabalhar com essa agulha? Que essa agulha, ela facilita bastante. Se você tiver apenas a agulha de costura, aquela de plastiquinho, você vai ter que passar um a um. Não é impossível de fazer, porém, é um pouco mais demorado. E aqui já chegando no finalzinho, então a minha trama aqui fica um pouquinho mais apertada, porque nós estamos esticando ela conforme nós vamos costurando. E aqui, ó, infelizmente, na penúltima carreira, acabou o meu fio. Então, aqui eu vou ser obrigada a prender
a emendar mais um pedaço do meu fio. Eu vou vir aqui com o meu outro fio, ainda está no novelo esse meu fio. E vou simplesmente dar um nó. O importante é que sempre seja na lateral, que é mais fácil esconder esse nozinho, tá? Vou dar um nó duplo e vou pôr ele bem pertinho aqui do meu pino, porque na hora que eu tirar o meu trabalho, ele vai ficar bem discreto aqui. Ó, vou apertar bem esse meu nó e agora eu já posso vir com a tesoura e cortar essas duas pontas, essas duas sobras que estão aqui. Vou passar novamente aqui meu fio, peguei um fio comprido novamente, porque eu ainda vou costurar na outra lateral. Então, já cortei aqui meu fio, já introduzi na minha agulha e vou fazer a minha última carreira aqui, ó, na parte de cima do meu tear. E aqui nós já vamos fazer a nossa última carreira nessa lateral. Interessante a gente já ir cortando as nossas emendas, pois assim não fica nenhum fio solto. E aí a gente não corre o risco de tramar junto com essa costura. Aqui chegando no final dessa minha lateral, eu vou costurar também do outro lado, no outro sentido. Então, eu vou ter que pegar aqui em cima do meu fiozinho azul, que eu já acabei de passar para o outro lado. Para que não precise dar a volta aqui no meu pino e não fique feio, né, esse azul aqui por aqui, eu vou pegar de pino a pino aqui por baixo, tá? Então, eu vou entrar aqui no primeiro pino, sair lá no segundo pino, fazendo com que o meu fio azul claro aqui passe por baixo dos dois, por baixo da minha trama. E assim ele não vai ficar evidente. E agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar o meu fio lá de baixo e vou passar por cima do xizinho onde eu estava fazendo com o meu fio azul claro. Agora, nessa passada, é mais fácil ainda de visualizar o que eu preciso costurar. Ó, vou pegando, né, de 2 em 2. E esse lado aqui começa com 2 e termina com 2. Só a primeira passada que é um pouquinho... precisa um pouquinho mais de atenção, porque o meu fio ainda de baixo está aberto, e depois que você trama ele uma vez, ele já vai ficar fechadinho, então fica muito mais fácil de enxergá-lo. E aí, eu vou sair aqui, ó, na frente do meu pino, tá? Então, vou tirar a linha aqui por cima mesmo, e agora eu vou fazer igual eu fiz do outro lado, vou entrar aqui onde está o meu pino e vou sair no outro pino. Porque agora a minha trama vai ficar exatamente na frente dos meus pinos. Ó, passei aqui por dentro, vou puxar todo o meu fio ali. E agora eu vou continuar costurando na frente do meu pino. Então, vou virar aqui o tear que fica mais fácil. E nessa lateral, nós não vamos laçar o nosso pino. Ele vai passar sempre pela frente do meu pino. E repare que agora nós estamos fazendo pequenas cruzes entre as tramas, que também fica fácil da gente enxergar por onde nós temos que costurar agora. E o desenho que fica entre esses fios azuis fica muito legal, ficam pequenas estrelas ou pequenos asteriscos. E aqui já chegando no meu final, né, na minha última carreira, então eu já fiz toda essa lateral também. Chegando aqui no meu último pino, também tive que fazer emendas ali dentro, mas você já sabe como fazer. Vou chegar aqui no meu último pino, vou fazer exatamente igual aos outros, vou entrar ele por baixo e sair lá no outro pino, no pino final.
Vou passar toda a minha trama aqui por dentro. E agora, eu vou dar um nozinho nesse meu fio. Então, eu vou vir aqui, ó, por esse lado. Bem aqui na lateral, ou na diagonal do meu tear. E vou dar um nozinho, igual eu fiz anteriormente na costura. Ó, vou dar um nozinho. Vou passar aqui minha agulha por dentro. E vou apertar bem esse nó. Esse fio aqui, azul claro, eu posso já cortar, se eu preferir, ou eu posso deixar para cortar depois. Vou pegar aqui a minha agulha menor, que tem essa pontinha que eu acho muito interessante, muito legal, e vou começar a retirar do meu tear. Para retirar é muito simples, você introduz ela aqui no friso do meu pino, que facilita demais o nosso trabalho agora. E vou fazendo com que a lã escorregue pela minha agulha, que é lisa. Vou retirar todo o meu tear agora. No início ele é um pouquinho mais duro, né? Porque a trama está bem esticada. E conforme você vai tirando, você vai percebendo que ela vai ficando cada vez mais solta. Até na última lateral que você consegue tirar com a sua mão mesmo. Esse fio aqui, azul claro, eu já posso finalizá-lo, porque eu não vou utilizar ele para nada. E esse fio aqui, de início, eu posso deixar para a gente costurar a outra peça. E ele vai ficar assim, ó. Esse é o lado do avesso e esse é o lado do direito. Aqui tem outros quadrados, né, que fiz com a mesma técnica usando outras lãs. Esse, por exemplo, são opostos, né? Esse daqui eu fiz com lã mesclada, um pouco mais fina. Esse eu fiz com lã de bebê, usando fio duplo. E aí é só usar a criatividade. E se caso você queira encerrar esse fio, né? Você não vai fazer emendas com essa peça. Você vai usar essa peça assim mesmo. Você pode vir aqui simplesmente ver se os seus nós estão bem firmes e cortar as sobras. Desse outro lado é a mesma coisa. Certifique-se que seu nó está bem firme. Caso ele não esteja, você vai e dá um nozinho novamente. Ó, aqui nós vamos dar novamente um nozinho. Vamos apertar bem. E vamos cortar a nossa sobra. E está prontinha a nossa peça para uso. E para adquirir esse tear e as agulhas usadas no vídeo e muito mais, acesse o nosso site www.lojatearbrasil.com.br. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas nossas redes sociais.